Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Se você é professor da Escola Bíblica Dominical, se você é obreiro ou se você é líder na sua igreja, esse canal é para você. O conteúdo que nós apresentamos aqui é sobre a Escola Bíblica Dominical. Falamos sobre a Bíblia com muita honestidade acima de tudo. Jesus chamou pessoas para um compromisso muito mais profundo do que apenas um encontro. Jesus não chamou pessoas para participarem de um evento, de uma reunião. Jesus convidou algumas pessoas para o acompanharem e fazer um trabalho de uma vida. Foi exatamente isso que os discípulos de Cristo fizeram, aquele grupo que o acompanhou desde o início. E só um esclarecimento. O discipulado no tempo de Jesus era uma forma de contribuir para informar as pessoas, tendo em vista que nem todas as pessoas tinham a oportunidade de ingressar formalmente numa instituição de ensino. Claro que naquela época os judeus, aliás, desde o Antigo Testamento, os judeus já tinham um modelo de educação que trabalhava com as crianças a partir dos 5 anos de idade, 6 anos de idade. E, pelo menos até os 12, 14 anos, a maioria dos garotos judeus frequentavam a educação, uma forma de educação formal, ainda que não tivesse o caráter que tem as nossas escolas de hoje. A preocupação maior era com o conteúdo referente à lei, o conteúdo referente à conduta religiosa daquelas pessoas. Mas, claro, era uma instituição que ensinava a ler e ensinava, de certa forma, até a escrever. Agora, os discípulos de Cristo foi um grupo seleto, porque, diferentemente dos demais mestres daquela época que esperavam que os seus alunos viessem até eles pedindo para fazer parte do seu colegiado, do seu grupo, Jesus fez o contrário, ele foi atrás dos discípulos e ele reuniu um bom grupo de pessoas, ainda adolescentes, a maioria deles, algumas outras pessoas já também mais idosas, mas a maioria dos discípulos eram composta por praticamente adolescentes. Essas pessoas foram convidadas por Cristo para acompanhá-lo durante um bom período e posteriormente, em algum momento, Jesus seleciona 12 entre os seus discípulos para serem os seus apóstolos. E foi assim que o colégio apostólico nasceu, foi dessa forma que o cristianismo surgiu como religião e como maneira de ensinar as pessoas. Então, ser um discípulo de Cristo hoje envolve uma resposta contínua ao chamado. Ou seja, quando você ingressa no discipulado de Cristo, você não está fazendo um curso que você vai terminá-lo ao final de um período de meses, não. O discipulado é uma atividade constante, contínua e durante a vida inteira nós estamos aprendendo. Durante o tempo inteiro nós estamos aprendendo com Cristo. Então, onde há um discipulado verdadeiro, há compromisso com certeza daquelas pessoas com Cristo. E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Iniciando dizendo que o discipulado cristão não é um estado, não é uma condição de momento, é um estilo de vida. Se você é um discípulo de Cristo, você deve viver como discípulo de Cristo. E não estar em alguns momentos com algumas condutas, com alguns comportamentos que o caracteriza como um discípulo. A sua vida toda deve ser pautada por uma conduta que, de fato, mostre que você é uma pessoa que tem todas as características, que você tem toda a sua relação baseada naquilo que você aprendeu com Cristo. O chamado para o discipulado é gracioso, mas exige uma resposta responsável. Quando Jesus nos convida, ou quando Jesus nos recebe para fazermos parte da família cristã, nos tornamos seus discípulos. Ou seja, nos tornamos seus aprendizes. E a partir daí, a nossa conduta deve ser marcada o tempo todo por um processo contínuo de aprendizagem.
A palavra de Deus nos convida a aprender sempre, a buscar sempre aquilo que vai nos dar mais intimidade, mais comprometimento com o Senhor Jesus. Jesus, ele não chamou, na época que convidou os seus discípulos, pessoas especiais. Nós não vemos nenhum dos discípulos, nem mesmo Pedro ou Mateus, ou qualquer um dos outros, que tivessem características muito especiais. Se observarmos, aliás, entre os 12 apóstolos, verificaremos que cada um deles tinha alguma coisa que os comprometia. Uns eram explosivos, como Tiago e João, outros eram duvidosos, como Tomé, outros eram impetuosos, como Pedro, outros eram indiferentes, enfim. Havia um grupo bastante heterogêneo que seguia Jesus, mas cada um deles seguia com muita distinção, seguia com muito interesse. E porque a gente sabe que o Senhor, ele governa todas as coisas e ele cuida pessoalmente de cada um dos seus discípulos. Então, quando você se torna um discípulo de Cristo, você passa a fazer parte de um grupo muito seleto, de um grupo que tem a atenção especial do Senhor Jesus. Por isso exatamente que o nosso compromisso com Ele é um compromisso sério. Não é um compromisso de uma semana, de um dia, de um mês. Não é um compromisso que a gente pode abrir mão dele a qualquer hora. Não. Ser um discípulo de Cristo exige um compromisso permanente, 24 horas por dia. E porque até que o discípulo de Cristo tem um compromisso e Deus principalmente cuida disso. Ele nunca é abandonado, ele nunca é deixado. Deus está sempre cuidando dele. Aliás, no Salmo 37 diz: olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. No momento em que nos tornamos discípulos de Cristo, estamos confiando nele, estamos confiando a Ele tudo o que queremos ser, tudo o que temos, tudo o que somos, tudo aquilo que é meta nas nossas vidas, nós entregamos a Ele. Então é bom que a gente reflita sobre esse cuidado ao nos alistarmos como discípulos de Cristo. Estamos passando a fazer parte de um grupo que é seleto, de um grupo que é cuidadoso em relação à observância daquilo que nos é ordenado e por isso devemos ter um cuidado. Além do mais, ser discípulo de Cristo exige um comprometimento muito grande. O Senhor Jesus, ele disse que todo aquele que quiser segui-lo deve renunciar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Tanto o Evangelho de Mateus quanto o Evangelho de Lucas frisou esse aspecto do discipulado. Quem quiser ser um seguidor de Cristo não pode ser um seguidor ocasional. Deve cada dia tomar a cruz, carregar aquela imposição que um discípulo precisa ter. Olha, mal comparando, quando nós entramos numa universidade para fazer um curso, nós temos obrigações muito claras que devemos cumprir. O não cumprimento daquelas obrigações implica que nós ou não concluiremos o curso, ou seremos afastados daquela faculdade, daquela universidade, mas nós não podemos deixar de observar tudo aquilo que é exigido de um aluno quando se matricula em um curso. Ser um discípulo de Cristo é mais sério do que você se matricular numa escola regular para fazer um curso temporário. Ser um discípulo de Cristo exige que você cumpra todo aquele propósito que está estabelecido para quem é discípulo de Cristo. Portanto, é isso que você precisa refletir quando você diz: eu sou um cristão, eu sou um discípulo de Cristo. Porque para você fazer isso, você precisa primeiro renunciar àquilo que você quer, aquilo, ou como a gente afirma, você precisa renunciar o eu. Ou seja, você vai passar a viver de acordo com os princípios bíblicos,
observando aquilo que a palavra de Deus determina. É isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos viver de tal maneira que a gente faz o que quer. Não. Ser um discípulo de Cristo exige mais do que isso. E talvez aqui esteja um grande problema, porque as nossas igrejas hoje, elas não estão mais se preocupando com a profundidade que precisa de contribuir para o crescimento dos discípulos. Ser um discípulo de Cristo, seguir Jesus, custa tudo que nós temos. Custa nosso tempo, custa nossos talentos, nossos dons naturais, tudo. Nós precisamos disponibilizar para que o Senhor nos use. Sabe, agora, a recompensa disso não tem preço, é incomensurável. Mas, infelizmente, as nossas igrejas estão se centrando em algumas condutas que precisam ser observadas. Por exemplo, se você frequenta as reuniões normais da igreja, se você contribui financeiramente, pronto. Se você não comete nenhum ato escandaloso que chama a atenção do ponto de vista social, você é deixado de lado, a igreja não te olha, a igreja não te procura. A igreja só quer saber se você, com aquele númerozinho que você tem, você está cumprindo as obrigações de um membro da igreja. Mas essa responsabilidade da igreja deveria ser muito mais ampliada. Por quê? Porque a igreja compete à formação dos discípulos. A contribuição para o crescimento, tanto em conhecimento, como em atitudes diante de Deus, e a igreja precisa envolver os seus membros numa atividade que seja muito mais efetiva do que simplesmente recebê-los para que eles participem do culto. Nós vamos simplesmente fazer parte de um auditório na igreja. Nós não estamos ali para prestar um culto pessoal a Deus muitas vezes, porque isso não nos é ensinado como devemos. E todas as vezes que nos reunimos na igreja, a nossa maior obrigação é a de prestar culto a Deus, o adorando na igreja. Infelizmente, como eu disse, a igreja não está muito preocupada com esse aspecto. Ela está mais preocupada com outros atos mais formais, mas que não afeta tanto a conduta espiritual das pessoas. A coisa está meio, hoje em dia, parecida com o tempo dos juízes, quando a Bíblia diz que naquela época não havia uma liderança efetiva e cada um fazia o que queria. Hoje nas igrejas está mais ou menos assim. Aliás, se a gente não gostar da igreja que nós estamos, é muito fácil, é só a gente sair e ir para outra. Esse talvez seja um dos primeiros grandes equívocos que nós estamos cometendo. Nós estamos procurando uma instituição, uma entidade que se adapta ao nosso gosto. E nós, como discípulos, não devemos fazer isso. O discípulo não deve ter vontade própria, sabe? O discípulo de hoje é meio como aquele servo lá do livro de Êxodo, das orelhas furadas. Quando ele podia receber a carta de alforria, mas por conta do amor que ele tinha à sua família, que ficaria ali, ao seu senhor, que era cuidadoso, ele dizia, eu quero ficar aqui permanentemente. O discípulo de Cristo também deve ser um discipulado voluntário, em que ele abra mão daquilo que ele quer para fazer aquilo que é certo. Hoje, quando nós pregamos uma mensagem dura, as pessoas mudam de igreja. Ao passo que as pessoas deveriam mudar de vida quando pregamos uma mensagem dura. Quando confrontamos o pecado de uma pessoa, ela não deveria fugir, sair da igreja, ela deveria estar na igreja e mudar a sua conduta, mudar o seu modo de ser.
Isso é ser um discípulo. Mas nós estamos vivendo numa fase em que as pessoas estão escolhendo igrejas como quem escolhe um clube que vai frequentar nos finais de semana, onde tem algo que lhe agrada, onde tem algo que ele gosta. E isso, irmãos, é profundamente errado. Nós não podemos fazer isso. Eu acho que, a bem da verdade, quanto mais formos confrontados na igreja, significa que nós estamos sendo corrigidos e que precisamos mudar. Se você está numa igreja onde tudo o que acontece é do seu agrado, é do seu gosto, talvez você esteja vivendo num ambiente que não está contribuindo com nada para você crescer. Eu costumo dizer na igreja que nós aprendemos muito mais quando nós somos confrontados ou quando nós confrontamos. Mas hoje, quando ao invés de as pessoas quando são confrontadas, refletirem, elas simplesmente saem. Esse equívoco está custando a maturidade espiritual de muita gente que nunca atinge. Está custando vidas cristãs sem nenhuma estabilidade na presença de Deus. Isso é gravíssimo. A igreja está cheia de pessoas, mas de pessoas que não têm a menor estabilidade. Por qualquer razão, elas se entristecem, elas vão embora, elas deixam de falar umas com as outras, como crianças mimadas. E isso é completamente errado. O discípulo deve viver de forma coerente entre o que ele fala e o que ele faz. Se nós dizemos que ser cristão é ser uma nova criatura, como disse Paulo aos Coríntios, na sua segunda epístola, capítulo 5, versículo 17, nós precisamos ter coerência com isso. Nós precisamos, de fato, viver essa forma que nós pregamos. Se nós dissemos que estamos em Cristo, como disse o apóstolo João, precisamos andar como ele andou. Então, eu não vejo como nós justificarmos a nossa conduta tão, às vezes, leviana na presença de Deus, querendo ter apenas aquilo que nos agrada. Quando alguém fala alguma coisa que vai de encontro àquilo que nós pensamos, nós simplesmente discordamos e pronto. Não refletimos, não pensamos em mudanças, e nós precisamos refletir sobre isso. A vida cristã, ela não pode ser de aparência, ela tem que ser de autenticidade. Se você vive uma vida em que não tem segurança, que você vive apenas como algo que é muito bonito, mas que não tem substância, que tipo de cristianismo é esse que você vive? Que tipo de discipulado é esse que você pratica na sua vida cristã? Irmãos, nós precisamos parar com essa infantilidade na igreja e querer tratar todo mundo como se todo mundo fosse mimado. A igreja não tem que tratar as pessoas assim. Não precisamos ser tão radicais, mas não podemos deixar que as pessoas fiquem à vontade. Nós estamos na direção da igreja, somos professores de escola, somos obreiros, somos pastores, somos líderes. Deus não nos deu um ministério para a gente ficar ali simplesmente ocupando o espaço. Nós precisamos trabalhar. Como discípulos de Cristo, mais ainda, nós precisamos viver aquilo para o que fomos chamados. Então nós precisamos ter uma conduta diferente. Deus, ele não exige de nós perfeição. Agora, o que ele exige é que nós sejamos coerentes, que nós sejamos sinceros. Quando estamos com problemas, temos que falar isso para Deus diretamente. E temos que ser bastante específicos quando falamos com Deus. Nós não somos ensinados a orar, irmãos, na igreja como devemos orar. Dificilmente as igrejas se reúnem com seus novos convertidos e os ensinam exatamente como eles devem orar.
É um erro que nós cometemos na formação de discípulos, por exemplo. Veja, se uma pessoa está em pecado, ela deve ser bastante clara com Deus, ser bastante sincera com Deus e dizer: Senhor, me perdoa. Eu falei mal de fulano, eu fui grosso com ciclano, eu menti, eu adulterei, eu fui promíscuo, eu fui lascivo. Nós precisamos de ser específicos. Alguns dizem: mas Deus sabe quando eu falo com Ele. Deus sabe o que eu estou sentindo. Claro que Deus sabe, Ele é onisciente. Mas você não sabe o que você precisa muitas vezes. Você deve verbalizar nas suas orações aquilo que você quer dizer para Deus. Senhor, eu estou precisando disso, eu estou precisando de um emprego. Senhor, eu estou desempregado, eu estou precisando de um emprego. E, Senhor, eu queria que o Senhor me desse esse emprego até tal dia ou até tal tempo. Senhor, eu estou precisando mudar a minha vida, eu não estou conseguindo controlar os desejos carnais. Eu estou sendo impuro, eu não posso ver nada que eu sou provocado. Nós precisamos ser honestos com Deus, ser sinceros com Deus. Oração é isso, irmãos. Oração não é você procurar palavras bonitas, você procurar palavras que sejam cheias de não sei o quê. Não, não precisamos falar nada difícil com Deus. Você pode dizer nós vai, nós ia, nós era, e Deus vai te ouvir muito bem e entender o que você está dizendo. Agora, Deus não aceita a hipocrisia, irmãos. Deus não aceita fingimento, Deus não aceita esse tipo de coisa. Você quer colocar a sua vida como a vida de um discípulo verdadeiro? Então comece a mudar a sua relação com Deus na oração. Comece a ser mais cuidadoso na sua vida espiritual. Seja mais zeloso daquilo que você precisa fazer. A nossa conduta diante de Deus exige que nós tenhamos um compromisso muito mais sério, uma atitude muito mais evidente de zelo. Até porque, irmãos, a obediência a Deus completa é um sinal de que nós o amamos. Se a gente diz para alguém, eu te amo, mas não demonstra nada para essa pessoa, você é grosso, você nunca se lembra de uma data especial na vida dela, você nunca a presenteia com algo que ela gosta. Vai adiantar você dizer que ama, que você precisa evidenciar esse amor com atitudes, com ações, nas suas escolhas, no seu cotidiano. Isso é o comportamento de um discípulo. E não simplesmente dizer eu sou crente ou eu sou membro de tal igreja. Isso não quer dizer nada. Rótulos para Deus não significam absolutamente nada. Deus quer vida. Deus quer demonstração de uma conduta que seja coerente com aquilo que Ele exige de nós. É isso que Ele quer. A obediência, irmãos, ela nos dá sustentação ao longo do tempo. Quando nós nos submetemos à palavra de Deus, e para isso precisamos conhecê-la, as coisas acontecem com muito mais consistência na nossa vida. Não existe, irmãos, discipulado sem que você observe esse critério da obediência. Não existe discipulado sem submissão à vontade de Deus, mesmo que essa vontade seja o contrário do que você quer. Nós devemos orar e pedir a Deus que faça, Senhor, a sua vontade, não a minha. Mas isso precisa partir de um coração disposto a obedecer. E não apenas de um discurso retórico que não faz absolutamente nada. A igreja precisa mudar, irmãos. Os nossos pastores precisam acordar que eles estão conduzindo um rebanho que não tem a marca de Cristo, que não tem a submissão a Cristo que precisa. São pessoas instáveis. São pessoas que não suportam uma dificuldade, uma prova. São pessoas que não suportam uma ordem mais dura. São pessoas que não aceitam um discurso mais pesado.
A igreja precisa formar discípulos de verdade. Aliás, nós mesmos, nós os pastores, estamos precisando ser discipulados, irmãos. Quantos de nós já não ora mais como deveríamos? Quantos de nós não estuda a Bíblia como deveríamos? Quantos de nós vive com uma vida secreta muitas vezes? Que ninguém pode ter conhecimento, porque se tiver conhecimento vai escandalizar. E nós queremos ensinar as pessoas. Isso é uma incoerência. Isso é um erro crasso que nós estamos cometendo. Exatamente por isso as nossas igrejas estão tão frias, as nossas igrejas estão tão falhas, as nossas igrejas estão tão vazias de Cristo. Nós não vemos nas nossas igrejas pentecostais batismo com o Espírito Santo e, infelizmente, a maioria do que se fala em profecia na igreja é mentira, porque já perdemos o temor de Deus e mentimos descaradamente em nome dele muitas vezes. Quantas vezes ouvimos profecias de profetas ou profetisas simplesmente mentindo? A igreja precisa tomar uma posição em relação ao discipulado verdadeiro, a formar pessoas que estejam prontas para servir a Deus como discípulos dele. É isso que nós precisamos fazer. Há um critério absolutamente necessário é que nós sejamos obedientes à palavra de Deus. Isso é essencial nas nossas vidas. Como discípulos não podemos fazer outra coisa senão isso. O compromisso com Cristo se expressa em práticas espirituais concretas. Eu vou alistar aqui apenas algumas dessas práticas que são essenciais. Como está a sua vida de oração? Você ora apenas ocasionalmente? Quando você está com um problema? Quando surge uma emergência? Ou você tem uma vida de oração regular, diária? Não apenas aquela oração que a gente faz quando vai se alimentar ou quando vai dormir. Mas você tirar um momento do dia para você orar. Você faz isso sempre. Isso é algo que é essencial. Segundo, como anda o seu estudo da palavra de Deus? Você tem estudado a Bíblia de verdade? Você tem dedicado tempo ao estudo da palavra de Deus? Ou você simplesmente a usa como antigamente usava-se uma caixinha de promessa? E você abre a Bíblia e aparece um texto e você lê. Você está estudando a palavra de Deus como você precisa? Terceiro, como anda a sua consagração pessoal? O que você tem deixado de seguir lá no mundo para consagrar sua vida a Cristo? O que é que você prefere? Um jogo de futebol ou um culto de oração? Um filme, uma série ou o estudo da palavra de Deus? Como anda a sua consagração pessoal? Quanto tempo você dedica para Deus durante o dia? Com oração, leitura bíblica? Quarta, há quanto tempo você não evangeliza uma pessoa até que ela chegue à conclusão de decidir-se por Cristo ou não decidir-se? Eu não estou falando daquele evangelismo que a gente simplesmente chega para uma pessoa e diz: olha, Jesus te ama, vá a uma igreja ouvir a palavra de Deus, ou cita para ela alguns versículos bíblicos. Não. Eu estou falando de evangelizar alguém que você se senta com ele e conversa com ele falando de suas necessidades espirituais e do que Deus significa para ele, de qual foi o sacrifício de Cristo. Isso é evangelizar. Há quanto tempo não fazemos isso? Há quanto tempo não nos dedicamos?
Quinto, há quanto tempo nós não jejuamos um jejum mais efetivo? E não aquele jejum que você levanta de manhã, toma café e fica até a hora do almoço sem comer nada. Eu estou falando de um jejum que você faz, no mínimo, um jejum de 24 horas, em que você deve começar às 18 horas de hoje e encerrar-se às 18 horas de amanhã. Caso você tenha algum problema de saúde, que você não possa ficar mais muito tempo sem se alimentar, mas que você estabeleça um período de pelo menos 6 horas de jejum, e que você faça um jejum integral e não apenas jejuns de sólidos, como muita gente faz. Esses critérios, irmãos, eles expressam exatamente como está a nossa conduta espiritual. Nós gastamos 2 horas assistindo a um jogo de futebol na TV, nós que somos homens e algumas mulheres, mas não gastamos meia hora lendo a palavra de Deus. Nós gastamos 2, 3 horas assistindo a um filme, mas não gastamos 10 minutos orando. Então, como que nós queremos progresso na vida cristã, se a nossa conduta enquanto discípulo desmente completamente o que nós falamos? É isso que nós precisamos mudar, irmãos. A igreja não pode continuar fingindo que está fazendo um trabalho, quando na realidade a única preocupação dela é com números. E infelizmente muitos pastores hoje, a maior preocupação deles é com a parte financeira da igreja. A sua prebenda vem em primeiro lugar. Não importa o que aconteça, o que ele precisa tirar desta igreja. Isso nós precisamos refletir. Um compromisso com Cristo precisa manifestar-se diariamente, todos os dias, e não apenas uma vez por semana, no domingo, em que vamos à escola bíblica ou que vamos ao culto à noite. Não pode haver crescimento espiritual para uma pessoa que não se envolve no dia a dia com o Evangelho. Ser um discípulo exige necessariamente ser um seguidor de Cristo. No tempo de Jesus, os seus discípulos caminhavam com ele, estavam com ele a maior parte do tempo, o dia inteiro. Muitos deles ficavam junto de Jesus o tempo todo. Isso é ser discípulo, mas nós queremos ser discípulos. Uma vez por semana a gente se reúne com ele. E se reúne de uma forma totalmente relaxada, sem comprometimento. Por exemplo, quando temos que ir ao culto no domingo, não temos compromisso com o horário. Chegamos atrasados, sentamos em qualquer lugar, levamos no nosso celular e conversamos o tempo todo, ficamos nas redes sociais, dentro das nossas igrejas, fazendo conversa. Isso não é culto, irmãos. Isso não é participar de um momento com Deus. Quando vamos para a igreja, precisamos nos concentrar e fazer aquilo que precisamos fazer. Note como são os cultos na sua igreja. Nos cânticos congregacionais, quantas pessoas participam? Nas orações coletivas, quantas pessoas participam? Em todas as atividades do culto, veja que a maioria das pessoas estão ali meramente como objetos decorativos, mas não estão prestando culto a Deus. Nós, pastores, precisamos ensinar isso nas nossas igrejas. Nós, pastores, precisamos mudar isso. Nós precisamos ser mais dependentes do Espírito Santo, irmãos, enquanto discípulos. Houve um tempo nas nossas igrejas em que a maior preocupação de uma pessoa quando se tornava membro da igreja, ou às vezes até mesmo antes de se tornar membro formalmente pelo batismo nas águas, era buscar o batismo com o Espírito Santo.
Havia um interesse muito grande em que as pessoas fossem batizadas com o Espírito Santo. Os pastores pregavam isso, ensinavam isso e faziam isso efetivamente. Hoje, nós realizamos festas caríssimas, pagamos pessoas para trazerem para a gente entretenimento caríssimo, mas não vemos um projeto para batismo com o Espírito Santo, não vemos consagração para a busca do poder de Deus nas nossas vidas. Amados, nós estamos morrendo espiritualmente porque não temos buscado a presença de Deus para as nossas vidas. Uma das coisas que mais precisamos fazer é buscar a presença de Deus para que Ele nos molde do modo como Ele quer. E uma coisa interessante, irmãos, não há discipulado sem disciplina. Sabe o que significa isso? Não tem como você ser um discípulo de Cristo se você não tem disciplina, se você não consegue se moldar de acordo com a palavra de Deus. Olha, não há como ser cristão e mundano ao mesmo tempo. Não há como ser cristão e viver separado daquilo que Deus exige que você faça. Às vezes, quando conversamos na igreja, percebemos que as pessoas não têm nada de cristãos. As pessoas estão ali meramente participando de um evento, mas não tem nada com ele, não. Isso é profundamente lamentável, porque nós precisamos mudar nossas vidas quando nos tornamos discípulos de Cristo. Sem disciplina espiritual, sem que você se subjugue, como Paulo diz que subjugava o seu corpo, sem que você se subjugue para orar, para estudar a Bíblia, para se consagrar, para jejuar, para participar efetivamente dos trabalhos da sua igreja, que é outra coisa que nós simplesmente abandonamos hoje. Hoje nós vamos na igreja que tem alguma atração para a gente ver. Infelizmente tem sido esse o nosso modo de ser. Nós precisamos frequentar a nossa igreja. Os pastores precisam criar um ambiente adequado para o discipulado dos seus membros corretamente. A igreja precisa ter uma reunião com as pessoas especificamente para tratar dessas questões. O que nós fazemos hoje, fazemos muito mal, é dar algumas lições para uma pessoa quando ela vem para a igreja, para que ela se prepare para o batismo. Qual é a nossa preocupação nessas reuniões de ensino que a gente tem com esses candidatos ao batismo? Você concorda com a igreja? Você aceita ser orientado por seu pastor? Você vai obedecê-lo? Você vai contribuir com a igreja financeiramente? Você vai frequentar os cultos? Você vai fazer isso? Você vai fazer aquilo? Tudo legalismo. Nada que molde a vida de uma pessoa como de fato deve ser moldada na presença de Deus. E infelizmente, irmãos, essa é a nossa realidade, como dizem, nua e crua. Nós precisamos valorizar a convivência cristã. Hoje muitas pessoas elas se ausentam da igreja, ficam semanas, até meses, e ninguém se preocupa, ninguém sabe por onde anda, ninguém sabe o que faz. O erro está nos dois lados, tanto de quem se afasta quanto da igreja que não se preocupa com quem se afasta. Nós precisamos estar na casa de Deus. É ali o ambiente que proporciona para a gente as informações, o conteúdo que vai nos ajudar a crescer na presença de Deus. Ou, pelo menos, deve ser o ambiente em que esses cuidados, essas orientações sejam prestadas. Amados, nós precisamos mudar urgentemente a nossa liturgia nos cultos. Os nossos cultos não podem ser reuniões de entretenimento.
Os nossos cânticos precisam ser cânticos mais cuidadosamente selecionados. Nós só cantamos na igreja hinos que falam de uma doutrina triunfalista na vida cristã, e isso é uma mentira deslavada. São hinos que falam de promessas, de coisas, isso e daquilo outro, mas as pessoas vivem carentes e morrendo espiritualmente. Nós precisamos mudar os nossos cânticos, nós precisamos mudar as nossas mensagens, nós precisamos mudar os nossos critérios litúrgicos e com certa urgência, irmãos. Não dá para você ficar numa igreja como nós estamos hoje. Nós precisamos manter comunhão, nós precisamos trabalhar na igreja e nós precisamos ter responsabilidade. Se nos tornamos discípulos de Cristo, se nós tivemos o privilégio de sermos aceitos no colégio de Cristo como discípulos, precisamos ter uma conduta muito mais cuidadosa na nossa convivência com Ele. O discipulado exige, irmãos, um autoexame constantemente. Nós precisamos avaliar a nossa conduta à luz daquilo que a palavra de Deus nos ensina, os princípios que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos observar isso. O primeiro grande problema para que isso aconteça é que nós não sabemos o que a Bíblia quer de nós. Por quê? Porque não a estudamos. Infelizmente é muito comum você ver pessoas que estão na igreja há anos e que nunca leram a Bíblia sequer uma vez. Leem aqui e acolá, mas sem nenhum compromisso. Nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos nos avaliar de acordo com a palavra, nós precisamos deixar que a maturidade e o nosso crescimento sejam notáveis e nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos controle e nos controle de forma plena e total. Agora, em que deve ser baseada a nossa conduta? Na palavra de Deus. Nós que somos discípulos temos um manual chamado Bíblia Sagrada. Não são conselhos esses ou aqueles, não são visitas a vasos, a profetas, a profetisas, não é indo para esse ou aquele outro lugar. Você precisa estar com a palavra de Deus na sua mão. É a palavra de Deus que deve ser o manual de conduta, o referencial mais importante para a sua vida. Nós, discípulos, precisamos nos submeter à palavra de Deus, mesmo quando ela nos confrontar. Aliás, isso é muito importante, irmãos. Isso é muito interessante. Nós precisamos estudar a Bíblia e quando lermos alguma coisa que nos confronta, nós precisamos parar e nos envolvermos com aquilo e crescermos olhando aquilo até que nós sejamos de fato praticantes daquilo. Mesmo quando a palavra te confronta, você precisa mudar. Onde a palavra de Deus prevalece, quando nossa conduta é moldada pelo que a palavra de Deus diz, aí a nossa fé cresce. Aí a nossa fé se torna madura e a nossa conduta muito mais adequada para Deus. E o que dizer do discípulo e a ética? Algo que nós precisamos refletir. O nosso compromisso com Cristo transforma a nossa maneira de viver no mundo e de ver o mundo. Nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos olhar isso. O Evangelho precisa afetar nossas decisões, nossos relacionamentos, nossas escolhas morais. Eticamente, isso diz respeito ao nosso modo de ser. É isso que nós precisamos tomar cuidado.
A nossa conduta precisa ser uma conduta que fundamente-se principalmente naquilo que a palavra de Deus ordena. Não importa se isso vai nos custar sacrifício. É por isso que Jesus disse que quem quisesse segui-lo deveria negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Você acha que carregar a cruz é algo simples, algo natural, algo que não traz nenhum problema? Aqui está a nossa principal preocupação. Nossas vidas precisam ser moldadas pela palavra de Deus. A fé cristã não pode ser, eu diria, compartimentada. Aqui eu faço assim, aqui eu faço assim, aqui eu faço assim. Nós precisamos viver os princípios bíblicos e literalmente de acordo com os princípios bíblicos e não sobre modismos que existem nas nossas igrejas hoje. Amados, nós precisamos pensar e pensar muito seriamente na nossa conduta dentro das igrejas. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é conduta cristã que agrada a Deus de verdade. Nós precisamos aprender a nos conduzirmos como cristãos de verdade, do ponto de vista ético, do ponto de vista social, do ponto de vista moral, enfim, nós precisamos ter uma conduta que seja diferente, irmãos. A nossa conduta, a nossa ética cristã, ela precisa envolver nas nossas relações justiça, misericórdia e amor, pelo menos. Nós não podemos viver como vivem qualquer um, irmãos. Nós não podemos ter uma conduta como tem qualquer pessoa. Como disse Paulo, se é que vocês aprenderam de Cristo, se é que ele falou de fato com vocês, Paulo escreve aos Efésios no capítulo 4, então, mudem as suas condutas, mudem o seu modo de ser. Por quê? Porque o verdadeiro discipulado, ele reflete o caráter de Cristo nas nossas vidas. O que de Cristo eu mostro para as pessoas? Aliás, nossa conduta deveria ser tal que quando uma pessoa olhasse para nós, ele não visse essa casca só. Ele olhasse para a gente e ele visse refletido em nós a imagem de Cristo. É isso que seria o ideal. Por meio de práticas de boas obras, como Paulo recomenda aos Efésios. Por meio de uma conduta que evidencia que nascemos de novo. Isso é verdade. Nós não temos que ficar preocupados com moralismo, mas nós devemos nos preocupar com transformação. Sabe? Nossa conduta precisa ser uma conduta tal e qual a de Cristo. Como disse João, aquele que diz que nele está, também deve andar como ele andou. Meu irmão, minha irmã, se você fosse hoje submetido a esse crivo, qual seria a sua posição? Será que você de fato está vivendo de acordo com aquilo que Cristo te ensinou? É isso que nós precisamos refletir e pensar. O nosso compromisso precisa ser contínuo e não apenas ocasionalmente. A nossa conduta deve refletir aquilo que a palavra de Deus exige de nós. Lembre-se que discipulado envolve renúncia, obediência e fidelidade. Você precisa fazer isso. E pode ter certeza de uma coisa. Quando nós, os membros das nossas igrejas, passarmos a viver de acordo com esse padrão, as nossas igrejas vão crescer. As nossas igrejas vão ser mais
bem vistas pela própria sociedade. Sabe, amados, seguir a Jesus como discípulo é mais do que começar alguma coisa boa. É permanecer fiel até o final. E para que esse vídeo não fique tão longo, eu quero partir para as nossas aplicações. A primeira delas: avalie se seu compromisso com Cristo tem sido constante ou apenas circunstancial. Até que ponto você resistiria a uma provação, a uma cobrança, a uma exigência da igreja de mudar? Até que ponto? Até que ponto você optaria por ficar na igreja que cobra de você ou iria para uma igreja que te deixa viver mais tranquilamente? Segunda, reforce sua ligação com a igreja local, participando ativamente da comunhão e do serviço. Faça o maior esforço possível para você participar de todas as reuniões. Na nossa igreja hoje, a igreja que eu congrego, ela tem as seguintes atividades: escola bíblica dominical às 9 horas, culto noturno que começa às 19 horas, ela tem culto de doutrina na terça-feira e tem um culto de orações bem específicas na quinta-feira. Além do mais, ela tem uma reunião de oração todos os dias, das 7h30 até as 8h30 da manhã. Faça o possível para você participar. Essas reuniões são importantes para você. Embora você ache que não, mas é nessas reuniões que você começa a se desvencilhar de muita coisa que você tem como penduricalho na sua vida e que está te atrapalhando espiritualmente. Terceiro, desenvolva o hábito do autoexame espiritual à luz da palavra de Deus. Nossa conduta precisa ser pautada pelo que a Bíblia diz e não por modismos que estão por aí. Quarto, permita que a Bíblia oriente suas decisões, mesmo quando isso exigir renúncia. Para isso você precisa ter familiaridade com a Bíblia. E familiaridade com a Bíblia se consegue estudando-a diariamente. E 5. Viva sua fé de modo visível, sendo referência cristã em casa, no trabalho, na própria igreja e na sociedade. Amados, que o Senhor te abençoe. Se você gostou desse ensino, compartilhe ele com outras pessoas. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.